3. Os Maharis. Em março de 2006, Abraham Twaldi, de 42 anos, de Oakland, Califórnia, morreu inesperadamente. Sua esposa, Winta Mahari, e a família dela alegaram que ele morreu de ataque cardíaco. No entanto, o médico legista não conseguiu determinar a causa da morte. Os irmãos de Abraão, Azerã e Thor dos Gebralazi, tinham certeza de que Winta e a família dela haviam assassinado Abraão. Eles suspeitam que Winta o matou para ficar com a apólice de seguro de $500 mil. Eles também acreditavam que Abraão tinha descoberto que um dos irmãos de Winta era gay. Então, ele foi morto para garantir que permanecesse em silêncio sobre isso. Asmaram foi à polícia e à companhia de seguros, alegando que Abraão havia sido assassinado. Mas a polícia e a companhia de seguros fizeram uma investigação. Eles não acharam evidências de que Abraão foi assassinado. 8 meses após a morte de Abraão, em 23 de novembro de 2006, Winta, de 28 anos, estava comemorando o Dia de Ação de Graças no apartamento de sua mãe, Regba Bonagrazi, de 50 anos. Winta e Abraão tiveram um filho juntos antes dele morrer, Isaac, de 2 anos, e ele estava lá para o jantar. Os 3 irmãos de Winta, Eufra Mahari, de 22 anos, Aang Samahari, de 19 anos, e Jonas Mahari, de 17 anos, também estavam no jantar. Por fim, o irmão de Abraão, Troj Royce Gebralazi, de 39 anos, também estava presente. Ao contrário de seu irmão Azarã, Tordoros não havia sido vocal sobre sua crença de que Winta e sua família mataram Abraão. Por isso, ele foi ao jantar de ação de graças, mas Azerão não. Então, Azerã, de 44 anos, entrou no apartamento com 2 pistolas e abriu fogo. Regbi Bonagrazi, de 50 anos, Winta Mahari, de 28 anos, e Jonas Mahari, de 17 anos, foram todos baleados. Eng Samahari, de 19 anos, pulou pela janela e caiu de 3 andares até o chão. Efra Mahari, de 22 anos, lutou com Azarã pela arma. Eferon foi baleado no pé, mas conseguiu tirar as armas de Azarã. Azarã fugiu do apartamento. O 190 foi chamado. Ao chegar, a polícia descobriu que Trudroyce e o pequeno Isaac, de 2 anos, haviam sumido do apartamento. 2 horas depois, a SWAT invadiu o apartamento da mãe de Azarã e Trudos Gebralazi. Os irmãos Ascaram e Trudos Gebralazi foram presos. Isaac, de 2 anos, foi encontrado ileso no apartamento. Infelizmente, não se pode dizer o mesmo das outras 5 pessoas presentes no jantar de ação de graças. Winta Mahari, de 28 anos, sua mãe, Regbi Barnagazi, de 50 anos, e seu irmão, Jonis, de 17 anos, todos morreram em decorrência dos ferimentos. Ansam Mahari, de 19 anos, que pulou da janela, quebrou as costas, mas sobreviveu. E Efra Marihari, de 22 anos, que levou um tiro no pé, também sobreviveu. Levou 5 anos para que os irmãos fossem a julgamento. Muitos dos atrasos foram causados por Azerã, que contratou e demitiu vários advogados e, por fim, decidiu se representar quando o julgamento finalmente começou. Em fevereiro de 2011, a promotoria alegou que os irmãos planejaram os assassinatos juntos para vingar a morte do irmão deles, Abraão. Depois que Trudeau, que era um convidado, entrou no apartamento, ele avisou o irmão por telefone celular. Então Trudeau agarrou Isaac e saiu do apartamento com ele, deixando a porta destrancada para o irmão. Azraman entrou e fingiu atirar na Valor Família. No julgamento, Azarão afirmou que agiu em legítima defesa. Ele afirmou que foi ao apartamento para discutir a morte do irmão dele. De repente, Jeff e Mark Mahari fingiram que iam atirar nele, então ele atirou neles antes que pudessem atirar nele. A promotoria argumentou que não havia nenhuma evidência disso. Apenas 2 armas foram encontradas na cena do crime, e eram as armas que Azram levou para o apartamento. Durante todo o julgamento, Azerman cometeu várias irregularidades. Enquanto se representava durante parte do julgamento, ele encerrou sua bragança e lhe foi designado um advogado.
Trudus Jeffers testemunhou em sua própria Bragança. Ele afirmou que foi convidado para jantar quando encontrou Rigby mais cedo naquela manhã. Ele afirmou que não sabia que seu irmão iria ao apartamento. Ele não avisou o irmão Canvas que estava lá e também não deixou a porta destrancada para ele entrar. Ele afirmou que só pegou Isaac e saiu correndo depois que o primeiro tiro foi disparado. O julgamento durou 4 meses. Depois, o júri deliberou por 5 dias. Os irmãos foram considerados culpados em todas as acusações. Ambos receberam prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Então, 4 anos depois, em setembro de 2016, as condenações de Trudor Gebrselassie foram anuladas. O tribunal decidiu que o caso contra Trudoros se baseava em saber se o júri acreditava nele, pois não havia nenhuma prova física contra ele durante o julgamento. Um sargento da polícia que interrogou Trudus disse acreditar que ele mentia, quando ele disse que não sabia que seu irmão viria ao apartamento e que não deixou a porta destrancada para ele. O Tribunal de Apelação afirmou que esse foi um depoimento inadequado de opinião sobre a credibilidade do réu. Também houve outros erros de evidência 1, incluindo questões de boato e credibilidade. O Tribunal de Apelação determinou que esses erros, de forma cumulativa, levaram a um julgamento injusto para Trudeau. Então Trudeau foi libertado da prisão e nunca foi julgado novamente. Seu paradeiro atual é desconhecido. Atualmente, Azran Gebrselassie, de 62 anos, está cumprindo pena na prisão estadual da Califórnia, Solano. Número 2. Os Dehaneys. No Dia de Ação de Graças de 1995, Shinavia Dehaney, de 22 anos, morava em Hartford, Connecticut, com seus 2 filhos, Errol Jr., de 5 anos, Canvas Shantalik, de 2 anos. Shinavia era secretária do Departamento Estadual de Crianças e Famílias. Shinavia estava tentando se separar do marido, Errol Dehaney, porque ele era violento. 2 anos antes, em 1993, Errol foi preso por estrangular Shinavia com um fio elétrico. Após a agressão, Shinavia levou os 2 filhos e foi morar com uma amiga, mas acabou voltando a viver com Errol. No entanto, o relacionamento não melhorou. Então, no outono de 1995, Shinavia estava fazendo planos para deixar Errol definitivamente. Ela se inscreveu em programas para obter moradia decisível. Em 29 de setembro de 1995, Shinavia entrou com uma ordem de restrição contra Errol. 1 mês depois, ela entrou com o pedido de divórcio. No entanto, Errol continuou morando na casa deles, e a violência continuou. Nessa época, Errol trabalhava como entregador, mas perdeu o emprego. Em 8 de novembro de 1995, Errol foi preso por agredir sexualmente Shinavia, mas Shinavia ainda não conseguia deixá-lo. No Dia de Ação de Graças de 1995, Errol, Shinavia e seus 2 filhos foram a um encontro na casa da irmã de Errol. No meio da tarde, Errol saiu da casa da irmã e foi para uma festa na casa de um amigo. Havia cerca de 30 pessoas na festa, incluindo o pai e a tia dele. Errol ficou na festa por várias horas. Depois, voltou para a casa da irmã por volta das 21 para levar a esposa e os filhos para casa. Depois de colocar Shinavia e as 2 crianças no carro, Errol voltou para a festa na casa do amigo, porque precisava levar o pai dele para casa. Shinavia não foi convidada para a festa na casa do amigo porque ela havia prestado queixa criminal contra Errol. Então, Errol entrou na festa para buscar o pai dele, enquanto Shinavia e as 2 crianças ficaram no carro. Mas 1 hora depois, ele ainda não tinha saído. Um dos convidados da festa saiu e viu Shinavia e as crianças no carro. Shinavia pediu para a mulher avisar a Errol para sair porque a filha deles fez xixi nas calças e precisavam ir para casa. Outro convidado da festa ouviu isso e disse para Errol que ele precisava ir embora. Errol, que estava bebendo uma cerveja, ficou bravo e começou a chiar. Ele bateu a garrafa de cerveja na mesa, saiu e discutiu com Shinavia. Em seguida, ele pegou um mecanismo que travava o volante e colocou no volante.
Ele tirou as chaves da ignição e depois voltou para dentro de casa. Shinavia o seguiu para dentro. Shinavia pediu para usar o telefone para poder chamar um táxi, e uma mulher a acompanhou até o andar de cima. De repente, 27 anos saiu do banheiro no andar de cima. Ele atirou 5 vezes na cabeça de Shinavia Dehaney, de 22 anos, a queima-roupa. Ele desceu as escadas até o carro, onde 5 anos e Shantalik, de 2 anos, estavam esperando. Ele atirou 2 vezes em Errol Jr. e em Shantalik uma vez, depois que o anfitrião da festa já havia chamado 190. Errol voltou para dentro de casa e falou com o atendente do 190. Ele confessou ter matado sua família. Ele disse que fez isso porque sua esposa mentiu para a polícia sobre ele. Errol foi preso no local do tiroteio. Ninguém da família dele sobreviveu. Errol Dehaney foi a julgamento pelos assassinatos de sua família quase 4 anos depois, em outubro de 1999. Ele se declarou inocente por motivo de insanidade. Seus advogados alegaram que ele sofria de uma doença mental tão grave que não distinguia o certo do errado. O júri deliberou por pelo menos 4 dias. Ele foi considerado culpado de todas as acusações. Errol foi condenado a 3 penas de prisão perpétua consecutivas, sem chance de liberdade condicional. Errol Dehaney morreu de causas desconhecidas em junho de 2022, aos 54 anos. Número 1. Os caras. Por fora, a família Guy de Knoxville, Tennessee, parecia uma típica família suburbana americana no outono de 2016. Joel Guy Sr. e Lisa Guy estavam casados há 31 anos. Lisa tinha 3 filhas de outro relacionamento e um filho com ele, Joel Jr. Joel Sr. trabalhava como projetista de engenharia de dutos, enquanto Lisa era administradora de contas a pagar no departamento de recursos humanos de uma empresa de engenharia. Em 2016, o casal estava ansioso para se aposentar. Eles tinham vendido a casa e planejavam se mudar para uma menor em Sergoivansville, Tennessee. Naquele ano, o casal teve os 4 filhos presentes no Dia de Ação de Graças. As filhas de Lisa trouxeram suas famílias e o filho delas. Joel Jr., que não era casado e não tinha filhos, veio de Baton Rouge, Louisiana. Eles tiveram um jantar tradicional em família na quinta-feira e nada parecia fora do comum. Eles falaram sobre os planos de Joel Sr. e Lisa para a aposentadoria e diminuir o tamanho da casa. Lisa se aposentaria em poucos dias e algumas semanas depois eles iriam se mudar. As filhas de Lisa e suas famílias foram embora na sexta-feira, após o Dia de Ação de Graças, deixando Joel Jr. em casa com a mãe e o padrasto no sábado. Joel Sr. e Lisa pararam de responder a ligações e mensagens. Uma das filhas achou estranho não ter notícias deles no domingo, porque era seu aniversário. Na segunda-feira, 28 de novembro de 2016, os colegas de Lisa ficaram preocupados quando ela não foi trabalhar e não atendeu ligações nem respondeu mensagens. Um colega de trabalho ligou para a polícia e pediu que fizessem uma verificação de bem-estar. No entanto, quando a polícia foi até a casa, nada parecia fora do comum, então eles não entraram na residência. Com o passar das horas, a colega de trabalho ficou ainda mais preocupada, porque ela e vários outros colegas tinham planejado almoçar para comemorar a aposentadoria iminente de Lisa. Então, naquela tarde, ela ligou novamente para a polícia e insistiu que algo estava errado. 3 policiais foram à casa e olharam ao redor. Um policial verificou a porta dos fundos e percebeu um cheiro químico estranho vindo da casa. Os policiais usaram o controle do portão encontrado em um dos carros para abrir a garagem e entrar na casa. A casa estava quente e tinha um cheiro forte de produtos químicos. Havia uma panela no fogão e a boca estava ligada. O forno também estava ligado. Na sala de estar, parecia que alguém havia defecado no chão. No corredor do andar de cima, eles encontraram as mãos de Joel Sr. decepadas. No banheiro da suíte master, havia 2 caixas plásticas.
O detetive que encontrou as caixas descreveu o conteúdo como partes do corpo em processo de liquefação. Os policiais saíram da casa e chamaram a equipe forense e a Agência de Proteção Ambiental. Depois, foi determinado que as partes do corpo na caixa pertenciam a Joel Sr. e Lisa. Na panela grande no fogão estava a cabeça decepada de Lisa. Com base nas evidências, está claro que Joel Sr. foi atacado primeiro na manhã de sábado. Ele foi esfaqueado 42 vezes em diferentes cômodos da casa. Lisa não estava em casa quando ele foi assassinado. O assassino então atacou Lisa quando ela chegou em casa. O assassino então usou as facas para desmembrar os corpos. Tentaram dissolver os corpos em banheiras com produtos químicos domésticos e soda cáustica. O aquecimento foi aumentado na casa, possivelmente para acelerar a decomposição. Também parecia que o assassino preparou a casa para pegar fogo. Havia galões de gasolina cheios na garagem para garantir que a casa queimasse completamente. Foi uma cena de crime bizarra e perturbadora. Quem iria querer matar o casal? Então a polícia encontrou algo que claramente implicava um suspeito. Era um caderno encontrado na mochila de Joel Guy Jr. O caderno tinha o título O Livro da Premeditação. Era o plano de Joel Jr. para matar seus pais. Isso inclui etapas como, abre aspas, pegar facas de matar, várias silenciosas, pegar facas de corte para fazer pedaços pequenos, pegar uma marreta, esmagar ossos, trazer um liquidificador e um moedor de alimentos, moer carne, fecha aspas. Os principais detalhes no caderno, como aumentar o termostato, eram idênticos à cena do crime. Joel Jr. também escreveu sobre quanto dinheiro esperava herdar após o assassinato dos pais. Joel Jr. tinha 28 anos e nunca tinha tido um emprego. Ele entrou e saiu da faculdade durante a maior parte de sua vida adulta, mas nunca conseguiu um diploma. Em 2016, não parecia que ele estava fazendo qualquer progresso em direção a um diploma. Ele passava quase todo o tempo no apartamento jogando videogame. Os pais dele o sustentavam financeiramente pouco antes dos assassinatos. Os pais dele haviam informado que, como iam se aposentar, iam parar de lhe dar dinheiro. Eles queriam que ele se sustentasse sozinho. A polícia encontrou mais evidências ligando Joel aos assassinatos. Após os assassinatos, ele transferiu dinheiro da conta dos pais para a sua e $10.000 para o condomínio onde morava em Baton Rouge. A polícia achou imagens de câmeras de segurança mostrando ele comprando caixas e produtos químicos em uma loja de materiais de construção. A polícia, com base nas evidências, acredita que Joel Jr. matou os pais e aguardava que produtos químicos dissolvessem os corpos. Eventualmente, a casa pegaria fogo e destruiria todas as evidências. As pessoas presumiriam que os pais dele morreram no incêndio e que os restos foram destruídos. Joel Jr. voltou para Baton Rouge no dia seguinte a ter matado os pais, esperando que a casa pegasse fogo. Após os corpos se dissolverem enquanto ele estava em casa, a centenas de quilômetros, eles foram achados quando Lisa não foi trabalhar. Joel Guy Jr. foi preso e acusado de assassinato. Depois que ele foi preso, a polícia encontrou cortes recentes em suas mãos. Também acharam imagens dele comprando curativos em uma loja após os assassinatos. Joel Guy Jr. foi a julgamento pelos assassinatos de seus pais em 28 de setembro de 2020. O julgamento durou pouco mais de 2 dias. A promotoria tinha muitas provas, inclusive o caderno onde ele planejou os assassinatos. Imagens de Joel Jr. comprando os produtos químicos, recipientes e bandagens, além dos cortes em suas mãos. Ele também teve a oportunidade, já que estava sozinho em casa com os pais. Por fim, ele tinha um motivo. Queria o dinheiro deles. Joel Jr. não apresentou defesa nem uma teoria alternativa sobre quem matou seus pais. O júri deliberou por 3 horas. Eles o consideraram culpado. Joel Guy Jr. foi condenado a 2 penas de prisão perpétua consecutivas na época desta gravação.
Joel Guy Sr., de 37 anos, está cumprindo pena no Northwest Correctional Complex, em Tiptonville, Tennessee. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente agradeceríamos se você se inscrevesse no canal. Além disso, não se esqueça de assistir aos nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.